Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Bora continuar normas de circulação e conduta? Doutores, nós paramos no nosso item 1, chamado de normas específicas de circulação e conduta, especificamente nas normas de percurso, não foi? Beleza. A partir de agora, eu vou inaugurar com os senhores o nosso item de número 2. Agora nós vamos falar sobre normas de preferência e prioridade dentro das normas específicas. Bora lá? Então vamos lá. Olha só, nosso item de número 2 é chamado, melhor dizendo, né, de normas de preferência, normas de preferência e de prioridade. Pedro, mas qual que é a diferença entre preferência e prioridade? Pois é, meus amigos, o CTB não nos informa qual que é a diferença entre preferência e prioridade. Mas o que a gente depreende da leitura do CTB? Olha só, terá preferência nas vias determinados tipos de veículos que estão em determinadas circunstâncias simplesmente por estar em determinada circunstância. Por exemplo, nós veremos os veículos que se movem sobre os trilhos, os trens. Os trens, por serem trens, já têm preferência de passagem. Agora, quando a gente trabalha com o tema de prioridade de passagem, eu estou falando de alguns tipos de veículos que, além deles serem, eles precisam estar em alguma condição específica. Exemplo, veículo de emergência. Os veículos de emergência têm prioridade de passagem, quando estiverem em efetiva prestação de serviço de emergência. Percebeu? Quando eu falo em prioridade, eu condiciono o veículo a alguma situação. Essa seria a ideia como regra que a gente segue aqui. Dentro das normas, dentro das regras de preferência e prioridade, eu volto mais uma vez no artigo 29. Lembra que a gente pulou o inciso 3? Pois é, aqui eu vou voltar com os senhores no inciso 3. E agora, o artigo 29, inciso 3, ele vai trabalhar basicamente com a gente as regras que a gente vai chamar de preferência. Então deixa eu até destacar em vermelho aqui para você, ó. Terá preferência de passagem. Terão preferência de passagem. Então vamos lá. Quais seriam as 3 situações elencadas pelo CTB? Primeira situação de preferência de passagem, doutores. Quem está transitando por uma rodovia. Então vamos lá. Exemplo clássico que a gente tem. Existe uma via adjacente a uma rodovia. Aqui é uma rodovia, ó. E existe uma via adjacente. Fala para mim. Quem tem preferência? Quem está aqui ou quem está na rodovia? Doutores, quem está na rodovia. Eu sempre vou deixar circulado aqui para você quem terá preferência, tá bom? Então, quem transita por uma rodovia. Essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese de regras de preferência de passagem. Estamos falando das rotatórias. Imagine a seguinte situação, ó. Existe uma rotatória aqui, não é? E nesta rotatória, imagine que existe um veículo transitando pela rotatória e existe um veículo que vai entrar na rotatória. Quem tem preferência? Então, em se tratando da rotatória, que alguns chamam de balão, outros chamam de redondo, pouco importa, o nome técnico é rotatória. Quem tem preferência? Meus amigos, quem está na rotatória tem preferência. Quem está na rotatória é quem tem a preferência de passagem. Terceira hipótese, em cruzamentos. Quando a gente trabalha com os cruzamentos, olha que aspecto relevante. Existe um veículo aqui e existe um veículo aqui. Quem tem preferência de passagem em cruzamentos que não tenham, obviamente, a sinalização de dê a preferência? Fala para mim, quem que tem a preferência de passagem? Segundo o CTB, quem vem pela direita do condutor. Ora, eu tenho um condutor aqui. Esse cara vem pela direita? Vem ou não vem? Vem. Então, neste caso, não será esse carinha aqui quem tem a preferência. Quem tem preferência é esse daqui. Eu te pergunto, à direita desse tem alguém? Não. Então, ele permanece com a preferência. Percebeu? Quem vem pela direita do condutor. Esta seria a ideia das regras de preferência abordadas pelo inciso 3 do artigo 29. Meus amigos, cai demais, hein? E aqui eu quero até deixar elencado para você a infração. Observação. Existe uma infração, que é a infração do artigo 215. O artigo 215 do CTB, ele vai classificar essa infração como sendo uma infração de natureza
grave, deixar de dar preferência nestas 3 situações elencadas aqui. Então vamos lá, você está adentrando uma rotatória e já tem um veículo, só que você entra cortando na frente dele. Meus amigos, praticou infração de natureza grave do artigo 215 do Código de Trânsito Brasileiro. Essa primeira gama de regras são muito simples e elas caem bastante em prova. Então tem que memorizar essas 3 regras de preferência do artigo 29, inciso 3. Superado isso, eu vou trabalhar com os senhores, vem comigo agora, com algumas regras que a gente tem de preferência. Então olha só, então agora nós vamos entrar nos incisos 6, no inciso 7, tudo bem? E no inciso 8 do CTB. São regras de preferência primeiramente aplicadas a batedores. Depois nós temos também os veículos de interesse público e nós temos também os veículos de utilidade pública. Vamos ver se faz sentido. Você vai anotar desta forma no seu material e vai seguir comigo para uma tabela. Meus amigos, nos incisos 6, 7, 8 é muito mais didático, é muito mais estratégico que você tenha em mente a tabelinha que eu vou trazer aqui para você. Mas antes eu preciso conceituar quais são esses tipos de veículos. Quando eu trabalho com veículos do tipo batedores, meus amigos, eu estou falando de veículos de escolta. Por isso que eles são chamados de batedores. Os veículos de escolta, eles têm algumas prioridades, não tem? Lógico que tem. E os veículos de interesse público, Pedro? Eles também estamos falando aqui, no caso desse tipo de veículo, das viaturas. Nós estamos falando de veículos de bombeiros. Nós estamos falando de veículos de emergência e por aí vai. E os veículos de utilidade pública? Opa, aqui eu estou falando de veículos do tipo guincho. Eu estou falando de veículos de prestação de energia elétrica. Eu estou falando de veículo de coleta de lixo e por aí vai. A resolução 268, meus amigos, ela acaba esclarecendo um pouco mais quais são as características deste veículo. Então corre comigo aqui para a nossa tabela e é exatamente esta tabela que você vai replicar no seu material. Eu preciso que você entenda nesse aspecto da matéria. Vamos lá? Olha só, o artigo 29, incisos 6, 7 e 8, eles foram modificados, mais precisamente o 7. Ele foi modificado pela Lei 14.071. Então vamos começar devagar? O inciso 6 ele vai trabalhar com os batedores. Quais são as prerrogativas desses veículos? Eles possuem prioridade de passagem. Quando, Pedro? Quando estiver na atividade de batedores. Percebeu? A palavra prioridade condiciona uma situação. Qual seria a situação? Efetiva prestação de atividade de veículos de batedores. Deu para entender? Então os batedores eles possuem prioridade de passagem. Cuidado! Batedor, doutores, não possui, muito cuidado com isso, os batedores eles não possuem livre circulação, estacionamento e parada. Os veículos de escolta eles só têm prioridade de passagem e, como você bem sabe, o CTB estabelece o seguinte, olha, os veículos que possuem prioridade de passagem, eles têm prioridade de passagem pela faixa da esquerda. Essa seria a ideia. Então vamos lá? Então os veículos do tipo batedores eles têm prioridade de passagem enquanto atividade de batedores. Pedro, e se eu deixar de dar passagem a esses tipos de veículos? Nesse caso, infração de natureza gravíssima do artigo 189. É uma infração bastante importante aqui para nós. Tá? Lembrando que essa prioridade de passagem, meus amigos, se dará pela faixa da esquerda. Tudo bem? Por expressa previsão que a gente tem lá no Código de Trânsito Brasileiro também. Vamos para o segundo, veículos de interesse público. Como eu falei, são os veículos de polícia, de salvamento, de fiscalização, de socorro e salvamento e por aí vai. Esses veículos, além da prioridade de passagem, eles têm livre circulação, estacionamento e parada. Olha que ponto interessante. Então aqui sim nós temos livre circulação, estacionamento e livre parada. Mas quando, Pedro? Quando em atividade de urgência, quando em atividade de policiamento ostensivo, ou preservação da ordem pública, com os sinais sonoros acionados e as luzes intermitentes. Deu para entender? Então vamos lá. Como regra, os veículos de interesse público, para que tenham as respectivas prerrogativas inerentes, eles terão
eles precisarão estar com o alarme sonoro acionado e também com a luz vermelha intermitente. Tudo bem? A resolução 667, doutores, também autoriza a utilização da luz azul. É uma resolução relativamente nova, de 2017, e que também legitima a utilização da luz azul por esses tipos de veículos. Então, sem problema. Pedro, e se eu deixar de dar passagem para veículos de interesse público? Também temos a infração do artigo 189 de natureza gravíssima. Agora, sabe aquele espertinho que quando passa uma ambulância, ele vai atrás seguindo a ambulância? Pois é, esse cara pratica infração do artigo 190 de natureza grave. Não pode seguir veículos de interesse público que estão em efetiva prestação de serviço. Só para você dar uma desperto, não pode. Isso é infração de natureza grave. E o artigo 222 é uma infração de natureza média que vai afirmar que é deixar de manter ligado o alarme sonoro e o sinal e a luz intermitente quando em efetiva prestação de serviço. Então vamos lá. Imagina que uma viatura esteja fazendo o atendimento a um local de acidente, por exemplo, da PRF, e o agente não aciona o alarme sonoro nem a luz intermitente. Meus amigos, infração de natureza média do artigo 222. Então repare, eu preciso acionar em situação de emergência. Eu preciso, senão a infração é de natureza média. Aí você pode me indagar, Pedro, mas e se for o contrário? E se estivermos falando numa situação contrária? Ele aciona sem estar numa situação de emergência. Doutores, o CTB não prevê infração de trânsito nesse caso. Não prevê. Só que a situação ela pode ser mais grave ainda. Sabe por quê? Imagina que um agente de autoridade de trânsito, um policial rodoviário federal, lá na pista, ele aciona o alarme sonoro e a luz intermitente para se deslocar rapidão para uma churrascaria que está na pista, porque ele está com fome. Meus amigos, o nome disso é improbidade administrativa. Esse agente que aciona o alarme sonoro e a luz intermitente sem estar em efetiva prestação com a finalidade particular, este agente pratica infração administrativa do seu respectivo estatuto, além de improbidade administrativa que poderá responder. Você percebeu como é que é grave essa situação? Pronto, infração de trânsito ele não comete, mas ele pode responder gravemente na esfera administrativa, tá bom? Vamos para os veículos agora de utilidade. Veículos, doutores, de utilidade pública. Nesse caso, esses veículos eles possuem apenas livre, parada e estacionamento. Não possuem prioridade de passagem e não possuem livre circulação. Quando estiverem em serviço devidamente identificados com a luz, segundo a resolução 268, com a luz de coloração âmbar, que é aquela coloração amarela, não é? Então, quando eles estiverem em efetiva prestação de serviço, eles gozam de livre parada e livre estacionamento. Doutores, não tem prioridade de passagem, não tem livre circulação. Ok? Deu para entender? Agora, eu quero suscitar com os senhores alguns pontos alterados pela Lei 14.071 de 2020. Vamos lá? Eu quero que você se lembre do seguinte. Olha só que aspecto interessante, né? Devagarzinho a gente vai trabalhando aqui com os senhores. Quando a gente trabalha com os veículos, você vai anotar desta forma, tá? Quando a gente trabalha com os veículos de interesse público, que são as viaturas, os veículos de emergência, os veículos de salvamento e por aí vai. Existem algumas prerrogativas inerentes desses tipos de veículos. Vamos lá. Primeiramente, quando a gente trabalha com o dispositivo do alarme sonoro, mais luz intermitente, você vai afirmar que ambos deverão estar acionados em serviço de prestação de serviço de urgência. Tudo bem? Esta seria a ideia. Avança. Os pedestres, meus amigos, quando ouvirem esse tipo de sinal, os pedestres, eles deverão permanecer na calçada. Eles não podem atravessar a via quando eles ouvirem esse sinal sonoro e a luz intermitente. Então, eles devem permanecer na calçada, ainda que o foco de pedestres autorize a passagem, tá? Ainda que exista possibilidade. Esta seria a ideia. Agora, olha a novidade que a gente tem aqui na prática. Item F do inciso 7 do artigo 29.
Olha o que a Lei 14.071 inseriu aqui, meus amigos. A prerrogativa de livre estacionamento, não precisa do alarme sonoro, meus amigos. Basta que os veículos estejam identificados única e exclusivamente com iluminação intermitente. Olha que aspecto interessante. Vem comigo, vê se faz sentido. Doutores, antigamente as viaturas, por exemplo, da Polícia Militar e de outros tipos de polícia, ficavam muitas vezes em cima do canteiro central, estacionadas, só com o giroflex ligado. Eu te pergunto, ela tinha prerrogativa de livre estacionamento nesse caso? Só. Antigamente, tá? Só com a luz intermitente? Não, essa viatura estava praticando uma infração de trânsito. Olha que curioso. E aí o que aconteceu? Veio esse aspecto corrigindo a prática do patrulhamento ostensivo, doutores. Hoje, agora, as viaturas que ficarem em canteiro central, que ficar nas vias de canalização, essas viaturas, se estiverem apenas com a luz intermitente acionadas, elas possuem livre estacionamento. Antigamente não era assim. Antes de 2020 não era assim, acredite. É claro que na prática ninguém autuava, né? Mas com essa correção que nós tivemos, deixou, portanto, de ser infração de trânsito e a polícia, agora que está fazendo esse tipo de atividade estacionada só com a luz, não pratica mais nenhum tipo de infração. Legal? Pontos muitíssimo importantes aqui para nós em se tratando da nossa prova. Com isso eu fecho, portanto, essa parte dos incisos 6, 7 e 8 e eu quero avançar com um aspecto bastante interessante que diz respeito, sabe a quê? Ao inciso 12. Então agora nós estamos ainda no artigo 29 e eu vou entrar com você no inciso 12, um inciso bem facinho da gente trabalhar. Olha só, terão preferência de passagem os veículos que se movem sobre os trilhos. Será que eu precisava dizer isso? Olha só, veículos que se deslocam sobre trilhos têm preferência de passagem. Pedro, mas e se eu não der? E se eu deixar de parar antes de transpor a linha férrea? Nesse caso, meus amigos, artigo 212. Infração de natureza gravíssima. Ok? Deixar de parar antes de transpor uma linha férrea. Você percebeu por que é mais fácil você estudar a infração relacionada com a norma de circulação? Então, de novo, tá passando um trem. Você pode passar rapidinho na frente dele? Não, você deve parar antes de transpor a linha férrea. Se você não parar, infração de natureza gravíssima do artigo 212. Doutores, com isso a gente fecha as normas relativas à preferência e prioridade. Eu cravei o item 2 e eu vou inaugurar a partir de agora com os senhores o nosso item de número 3. E o nosso item de número 3 são normas de ultrapassagem. Essas são boas também de serem cobradas, hein? Vamos lá. Item 3. Normas de ultrapassagem. Dentro das normas de ultrapassagem, primeiramente eu quero alocar aqui com os senhores, meus amigos, o artigo 29, inciso 9. O artigo 29, inciso 9, ele vai falar que a ultrapassagem deve se dar, meus amigos, pela esquerda. Esta é a regra. A ultrapassagem deve acontecer pela esquerda da via. Não é salvo quando, Pedro, tem exceção? Pode-se realizar ultrapassagem pela direita? Pode. Salvo se houver indicação de manobra, uma indicação de manobra à esquerda. Nossa, Pedro, a esquerda também é, pessoa. Vamos lá? Olha só, nós temos aqui uma pista. Imagina que essa pista seja de mesmo sentido. Um veículo está aqui com a luz indicadora de direção voltada para a esquerda porque ele quer realizar uma operação de conversão aqui na frente. Meus amigos, o veículo que está atrás dele, agora ele pode ultrapassar pela direita. Percebeu? Então, isto seria esse salvo que eu estou citando aqui para você. Ok? Agora, eu quero trabalhar com os senhores, mais uma vez, o artigo. Deixa eu até ir para outra tela, porque senão vai ficar apertado aqui para nós. Então, o inciso 9, ele é bem simplesinho, a gente acabou de bater. Vamos ver agora o artigo 29. O artigo 29, inciso 10, ao lado
do artigo 29, e é assim que eu quero que você guarde no seu material, tá? Artigo 29, inciso 11. Então, vamos ver as diferenças entre eles aqui na prática, ó. Vamos ver? O artigo 29, inciso 10, vai falar o seguinte, condutor, o que você deve fazer antes de efetuar a ultrapassagem. Antes de efetuar a ultrapassagem. Enquanto o artigo 29, inciso 11, vai falar, condutor, o que você deve fazer ao efetuar a ultrapassagem. Ao efetuar a ultrapassagem. Vamos lá? Letra A. O que deve o condutor fazer antes de realizar a ultrapassagem? Ele deve verificar se nenhum condutor haja começado. Se quem vem atrás não começou nenhuma manobra de ultrapassagem. Bacana? Ele deve verificar que se quem o precede, quem está na frente, se quem está na frente não haja indicado. Não haja indicado que ele vai realizar uma manobra ali de ultrapassagem. E a letra C? Deve haver faixa de trânsito livre. Então, olha só. Faixa de trânsito livre em extensão suficiente. Em extensão suficiente. Então, vamos lá, vem comigo. Eu quero ultrapassar alguém. Estou aqui na condução do veículo automotor. Eu olho para trás. Claro que você não vai olhar, você vai olhar pelo retrovisor, tá, filho? Eu vejo lá atrás se o cara começou a manobra de ultrapassagem. Não começou, eu olho para frente, eu vejo quem está à minha frente se ele está indicando que ele vai para a pista da esquerda. Não tá, nesse caso eu verifico se existe faixa em extensão suficiente. Pronto. São as 3 condutas que devem ser feitas antes da ultrapassagem. Pedro, tá tudo ok? Eu posso começar a ultrapassagem? Pode, doutores. Então lembra, ao efetuar a ultrapassagem, você deve com antecedência fazer a sinalização. E esta sinalização pode ser feita com a luz indicadora de direção, que é a seta, ou ainda, ou com o gesto convencional de braço. Pedro, e quais são esses gestos? Vamos lá? Isso nós veremos também na parte de sinalização, tá? Mas imagina o seguinte, olha, o condutor, ele estica o braço esquerdo. Neste caso, ele está indicando manobra à esquerda. Se ele contrai desta forma, ele indica manobra à direita. E quando ele faz assim, significa reduz a marcha. Estes são os gestos do condutor. Tudo bem? Esta é a ideia. Vamos ver a letra B. A letra B trabalha o seguinte, meus amigos. Afastar-se dos usuários a qual ultrapassa, deixando uma distância lateral de segurança. Distância lateral de segurança. E aí, cabe até uma observação interessante aqui. Quando a gente pega a linha B do inciso 11 do artigo 29 do CTB, ele fala afastar-se do ou dos usuários, plural. Isso daqui, meus amigos, para alguns doutrinadores, legitima a possibilidade de se ultrapassar vários veículos de uma vez só. Pedro, na hora de ultrapassar, eu tenho que ultrapassar veículo por veículo? Doutores, nós não temos isso expressamente citado na legislação. Nós não temos isso previsto. Algumas doutrinas afirmam o seguinte, olha, como esse dispositivo se utiliza do plural, eu posso ultrapassar mais de um veículo de uma vez, sem problema. Bacaninha? Esta seria a ideia. Letra C. Se você fez o afastamento e ultrapassou o veículo, na volta para a pista propriamente dita, olha que interessante, na volta você deve fazer o quê? Mais uma vez a sinalização, ou com a luz indicadora de direção, ou com o gesto convencional de braço. Tudo bem? Igualzinho a gente viu ali. Aí você fala o seguinte, Pedro, tudo bem. Eu acho que eu entendi. Mas qual que é a diferença entre passagem,
ultrapassagem e sobrepassagem. Pois é, existe essa diferença? Existe. Vamos lá? Eu quero abrir com você um tópico de observação. Vamos lá. Tópico de observação. Então eu quero trabalhar com você alguns conceitos. Vem comigo. Eu vou desenhar uma faixa aqui, ó, melhor dizendo, uma pista de rolamento com várias faixas de trânsito. Tá bom? Várias faixas de trânsito. Imagine o seguinte, meus amigos. Existe um caminhão aqui nessa faixa da esquerda. Olha, um semi-reboque junto com ele, né? Nessa faixa da direita, perdão. E existe um segundo veículo aqui, ó. Este veículo, quando ele realiza esse movimento aqui, ó, esse movimento 1, que eu vou chamar para você, esse movimento é chamado de ultrapassagem. Ultrapassagem. Repare que ele está numa faixa de origem, ele transpõe a faixa, ele vem para cá e depois ele volta. Quando ele volta para a faixa de origem, isso é ultrapassagem. Agora, vamos ver o que é passagem. Passagem. Meus amigos, sabe o que é passagem? Eu vou citar para você um segundo veículo aqui, ó. Imagina que este veículo, ele esteja aqui e ele faça isso aqui, ó, e permaneça na faixa aqui da esquerda, inaugurando o nosso item 2. Se ele não volta para a faixa de origem, o nome disso é passagem. Então, se ele não volta para a faixa de origem, o nome disso é passagem. E a doutrina ainda impõe uma terceira situação. Imagina que nós tenhamos um terceiro veículo aqui, ó. Esse terceiro veículo simplesmente faz o seguinte, passa reto e passa esses dois veículos que estão aqui. Esse é o nosso item de número 3. Meus amigos, sabe o nome disso aqui? Sobrepassagem. Sobrepassagem. Ficou claro? Então saiba diferenciar o que é sobrepassagem, o que é ultrapassagem e o que é passagem propriamente dita. Bacana? Agora eu quero entrar com você no artigo 30, ainda sobre normas de ultrapassagem. Bora! Artigo 30. O artigo 30 vai falar da pessoa do ultrapassado. Olha só, quem está sendo ultrapassado. Olha só. Quem está sendo ultrapassado, ao perceber que está sendo ultrapassado, o que ele deve fazer? Pedro, tem alguém me passando, tem alguém me ultrapassando, melhor dizendo. Eu olho para o cara e falo assim, negativo, não vai ultrapassar. E acelero o meu carro junto. E aí vocês ficam andando lado a lado, promovendo disputa automobilística. Meus amigos, isso é infração de trânsito gravíssima. Tudo bem? Inclusive podendo caracterizar crime de trânsito do artigo 308. Então, cuidado com esse aspecto. Na ultrapassagem, quem está sendo ultrapassado tem que ter alguns comportamentos listados pelo CTB. Vamos ver quais são esses comportamentos. Primeiro, quando a gente trabalha com esta pessoa que está sendo ultrapassada, o CTB fala o seguinte, olha, quando você estiver circulando pela faixa da esquerda, o que você deve fazer? Você deve deslocar-se. Você deve deslocar-se para a faixa da direita. Isso é meio óbvio, né? Sem acelerar a marcha. Sem acelerar a marcha. Essa é a ideia. Tudo bem? Pedro, mas e se eu pedir passagem pela esquerda e a pessoa não dá? Meus amigos, artigo 198. O artigo 198 vai falar, olha, deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado. Essa infração é de natureza média. Tá bom? Vamos lá, continua comigo. Item B. E se tiver várias faixas de trânsito? E você estiver na do meio? Doutores, você deve fazer, sabe o quê? Manter-se. Você deve manter-se na faixa que você está, sem acelerar a marcha também. Sem acelerar a marcha. Bacana? Então, neste caso, é um ponto muito importante. A banca ela já questionou a seguinte situação, meus amigos. Olha só, você está na faixa da esquerda querendo ultrapassar o indivíduo e o indivíduo não sai da faixa da esquerda. Você deu luz, você deu uma buzina em toque breve e a pessoa não saiu da faixa da esquerda. Isto gera o direito para você ultrapassar pela direita? Não, doutores. Ultrapassar pela direita é infração de natureza média.
não pode ultrapassar pela direita. Tem que prestar atenção. Neste caso, ambos praticariam infração. Quem deixa de dar passagem pela esquerda, infração de natureza média, e quem ultrapassa pela direita, infração de natureza média também. Ok? Presta atenção nisso daqui quando a banca vier te questionando. Então, ótimo. Conseguimos entender. Vamos ver um tema de observação aqui só para a gente fechar? Olha a observação aqui importantona para nós. Quando a gente trabalha, meus amigos, em fila de veículos, o CTB no parágrafo único, ele vai trabalhar o seguinte, ora, os veículos que ultrapassem, deve haver basicamente uma distância suficiente, para que veículos possam se intercalar, para que veículos que estão realizando ultrapassagem possam entrar ali naquela fila de forma a se intercalar. Tudo bem? Esse é o artigo 30, doutores. Bora para o artigo 31, quase terminando. Artigo 31. O que o artigo 31 ele vai versar aqui para nós? Quando se tratar da ultrapassagem de veículo de transporte coletivo de passageiros, a legislação ela é específica aqui, hein? Quando você for ultrapassar veículo de transporte coletivo de passageiros que esteja parado, repare, cuidado com isso daqui. Quais são as condutas que você deve tomar? O CTB fala o seguinte, olha, neste caso você deve reduzir a velocidade, você deve transitar com a atenção redobrada e, se necessário, você deverá parar o seu veículo. Olha que aspecto interessante. Então, quando você ultrapassa um veículo de transporte coletivo de passageiros que esteja parado realizando o embarque ou desembarque de passageiros, primeiro aspecto, você deve ultrapassá-lo de maneira moderada, com velocidade reduzida, atenção redobrada e também, se em último caso for necessário, você deve parar o seu veículo. E aí existe uma infração importante aqui, né? Olha que infração legal que a gente tem a respeito da temática aqui também, né? Se você deixa de reduzir, né? Se você deixar de reduzir, deixa eu colocar em tópico de observação, deixar de reduzir a velocidade do veículo com velocidade incompatível, você incide no artigo 220. E, meus amigos, o artigo 220, ele tem infrações de natureza grave e infrações de natureza gravíssima, tá? Então, você tem que tomar bastante atenção quando vier sendo cobrado isso aqui para você. Depois a gente vai conversar no momento oportuno sobre esse tema aqui para nós. Tudo bem? Bacaninha? Agora, meus amigos, o que eu quero trabalhar com os senhores? Olha só que interessante. Nós veremos uma infração de ultrapassar pela direita e, na sequência, eu vou querer trabalhar com os senhores basicamente as vedações de ultrapassagem. Vem comigo para a tela. Aqui eu trouxe para você o artigo 199 e o artigo 200. Olha só, 199, ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da frente estiver colocando na faixa apropriada, quando der o sinal que vai entrar à esquerda. Essa é de natureza média. Lembra que eu falei para você? Ultrapassar pela direita não pode, a infração é de natureza média. E o 200 ele vai falar, olha, ultrapassar pela direita, veículo de transporte coletivo de escolares, ou ainda de escolares, melhor dizendo, parado para o embarque ou desembarque de passageiros. Meus amigos, essa infração é de natureza gravíssima, salvo se houver um refúgio de segurança para o pedestre, tá? Salvo se houver refúgio. Então vamos lá. Ultrapassar pela direita, a infração é de natureza média, essa é a regra. Agora, se você ultrapassar pela direita um veículo de transporte de passageiros ou escolares, salvo havendo refúgio, essa infração é de natureza gravíssima. Não sei se você percebeu, existem infrações que sempre quando relacionadas para veículos de transporte de passageiros, elas se tornam muito mais graves. Não é verdade? Então estas duas infrações eu peço que você guarde com carinho no seu coração. Vamos avançar, que agora eu quero trabalhar com você as proibições.
Proibições de ultrapassagem. Meu Deus, isso cai demais para nós na prova, não é? Vamos lá, caneta azul, azul, caneta. Artigo 32 e depois nós veremos o 33. Proibições de ultrapassagem. Segundo o artigo 32 do CTB, o condutor ele não poderá ultrapassar em vias de duplo sentido e pista única. Vias de duplo sentido mais pista de rolamento única. Então, do que esse artigo está conversando com a gente? Olha só, imagina que você tem uma pista de rolamento com uma faixa em um sentido e outra faixa em outro. É isso. Vias de duplo sentido e pista única. Deu para entender? Então é sobre isso. É vedado se ultrapassar, eu vou trazer um macete aqui para você. É proibido realizar a ultrapassagem nesse caso. E aí tem um macete. O macete é o seguinte: não trave a via com papo. Não trave a via com papo. Então, sabe aquela pessoa que quando está conduzindo o veículo automotor está conversando com o cara do veículo que está do lado e não deixa você passar? Doutores, não travem a via com papo. Vamos ver? Não pode ultrapassar. Não é permitida a ultrapassagem. Onde houver, trave significa o quê? Travessia de pedestres. Onde tem faixa de pedestre, você não pode realizar a ultrapassagem. Depois, 2. Onde houver aclive. Onde houver aclive, sem visibilidade. Não havendo aclive com visibilidade, neste caso é vedado. Via significa viaduto. Não se pode ultrapassar em pistas únicas de duplo sentido onde houver viaduto. C do com aqui, item 4, em curvas. Em curvas e em aclives também o quê? Sem visibilidade. Passagem de nível, onde tem trilho, doutores. Toda vez que você ouvir a palavra passagem nível, ele está falando de trilho, está passando o trilho por ali. Pedro, eu não posso ultrapassar onde tem trilho? Não, é vedado também. E por fim, é vedada a ultrapassagem sobre as pontes. Deu para entender? 6 hipóteses citados aqui. Não trave a via com papo. Não será possível a ultrapassagem nesses locais. Bacana? E o artigo 33 complementa ainda as proibições. O artigo 33 fala o seguinte, olha, ainda é proibida a ultrapassagem, sabe onde, meus amigos? Em interseções e suas proximidades. Em interseções e também nas suas proximidades. Neste caso, também não será possível a ultrapassagem. Bom, eu falei com você o que está previsto no CTB. É vedado a ultrapassagem nessas condições. Agora, nós vamos ver as infrações. Bora! Artigo 202. Ultrapassar pelo acostamento e ultrapassar em interseção e passagem de nível. Essa infração é gravíssima com o fator multiplicativo da multa vezes 5. Então você tem uma multa vezes 5 aqui no artigo 202. Ultrapassar pelo acostamento ou interseção e passagem de nível. Olha o 303. Repare, também é gravíssima com o fator multiplicativo vezes 5. Então olha como facilita a nossa vida. As infrações de ultrapassagem normalmente têm fator multiplicativo vezes 5 de natureza gravíssima. O 203 vai falar, olha, ultrapassar em curvas, em aclives, em declive, ele inseriu aqui declive também, sem visibilidade suficiente. Ultrapassar onde tem faixa de pedestre, pontes, viadutos e túneis. Veículos parados em fila junto a sinais luminosos, porteira, cancela, cruzamento ou qualquer outro impedimento. Onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos, que é aquela linha assim, ó. Já viu aquela linha dupla contínua amarela muitas vezes? Nesse caso, infração gravíssima com fator vezes 5. Tá? Lembrando que o 203 aplica-se a multa em dobro se o cara for reincidente num prazo de 12 meses.
Reparou, meus amigos, como que essas infrações de ultrapassagem são relevantes para nós na prova? Eu lhes imploro, por favor, domine a parte de ultrapassagem. Tudo bem? Conseguimos, portanto, matar o que o CTB nos afirma a respeito das ultrapassagens. Bacana? Com isso, nós fechamos o nosso item 3 e já já nós voltamos com mais normas de circulação e conduta.